Beleza, começando mais um Patercast, aqui Antônio Garcia. Matheus Melo. Felipe Zapalá. Show de bola. Bom, hoje no Patercast a gente vai falar sobre vida espiritual e a linha editorial é de pai para filho. Então a ideia, a gente gravou já e publicou na semana passada Paternidade na Prática. Essa semana é de pai para filho, próxima semana Paternidade na Bíblia e depois Paternidade na Arte. Então a gente vai falar sobre vida espiritual e só para não esquecer, Patercast é um movimento para o resgate da paternidade. Beleza? Beleza. Então tá bom, show de bola. Bom, hoje é muito importante a participação, principalmente do Matheus, porque a gente vai falar de pai para filho. Então, a sua visão a respeito da espiritualidade é muito boa. Até porque a minha visão de espiritualidade, quando eu tinha a sua idade, era nula. Você se converteu com quantos anos? 26, 27. E você, Fê? 26 também. Ah, é a mesma idade? Eu comecei, então, para você também. Eu comecei uma busca espiritual um pouco antes. Eu comprei alguns livros falava sobre regressão, essas Caraca, coisas. que brisa, velho. Brisa total. Aí eu comecei a ler, aí tinha uns exercícios de regressão. Mano, sério? Sério. Cara, eu tenho muita curiosidade de saber o Mano, que é e essa desses parada é de mó regressão. perigosa, né? Meu, eu sei que eu dormia. Talvez eu precise fazer, porque eu não durmo direito, tô brincando. Não, tinha os exercícios que era assim, você ficava lá. E mas isso eu faço até hoje, que é você começa a imaginar os seus músculos e você vai relaxando Nossa, intencionalmente isso é muito um por um. Uhum. Meu, vai passar. Meu, pensa na sua cabeça, pensa na sobrancelha, você relaxa a sobrancelha, relaxa Isso é a muito orelha, louco. relaxa a boca. Cara, você vai descendo. Eu nunca cheguei no pé. Você já tentou fazer? Não. Cara, isso é mágico. É muito bom. É muito bom. Só que aí tinha também um CDzinho que você colocava e o cara ia te guiando. Você tá indo por não sei aonde, e eu dormia. Olha que louco. Eu sempre dormia e nunca chegava em lugar nenhum. Mas tinha uma musiquinha, alguma coisa? Tinha Todo um clima criado no Tinha, negócio. rolava. E aí você deitava, Eu colocava, deitava, soltava o fazia o som. relaxamento e dormia. Nunca cheguei em lugar nenhum. Né? Caraca, velho. Aí uma vez eu tinha uma namorada e eu botei ela pra fazer isso. Eu pensei, vamos ver o que, né? Cara, tinha uma hora que você está descendo uma escada, não sei o que lá, e eu olhando pra ela fazendo. Cara, nessa hora ela acordou assim, eu falei, ah! Eu falei, o que foi? Ela falou, nossa, foi horrível, eu tava descendo num lugar tal. Eu falei, caraca, funciona essa parada. É comigo que não funciona. Caramba. Daí eu comecei a me ligar que tinha alguma coisa. Aí depois eu tive uma experiência com os meus irmãos. Eu aceitei Jesus com eles. Teve lá uma estratégia do meu irmão mais velho, porque eu achava que aceitar Jesus era uma coisa muito drástica. Ele falou, não, mano, é um começo, é um processo. Aí eu comecei a ir para a igreja, sozinho, não sozinho, com meus irmãos. Aí depois eu comecei a ir para a igreja com a Paula. E aí eu engrenei. Teve um dia, não vou contar essa história agora, mas vou contar. Por que eu fui para a igreja? Muito pouco Espiritual. A Paula ia para a igreja e eu ia para balada. Ela ia para a igreja e ia para balada, igreja para balada. Eu até deixava ela na igreja e ia para balada. Aí um dia... Nossa, você já deixou ela na Deixava igreja. Sim, não, o cara é consciente, né? Um cavalheiro, né? Um cavalheiro, deixava ela na Um igreja, cavaleiro, deixei na porta. na porta. Porque eu achava que não tinha nada demais. Claro, cosmovisão, né? Não, tudo bem, não estou fazendo nada de errado. Porque para mim, assim, eu não posso trair a Paula. Caraca. O importante aqui, né? O importante é que eu seja fiel. Isso para mim era o relevante. Sim. E só. Bebia, fumava, tudo. E aí, nessa balada que eu fui, eu lembro até onde foi, namorado com ele, tinha tinha uma boate, tinha uma pista de dança embaixo. Então era barzinho e pista de dança embaixo. Quando eu desci para a pista de dança, eu nem tinha bebido nada. Quando eu desci para a pista de dança, cara, eu tava lá e comecei a ver um monte de demônio. Nossa. Foi Caraca, bizarro, foi velho. muito bizarro. No Nunca meio- mais aconteceu um negócio No meio desse do pra mim. rolê. Mas você já tinha ido pra igreja antes? Eu tinha Ou foi aceitado do nada? Jesus Ah, tá. e tinha ido para a igreja, mas, assim, um ou outro culto. Mas você viu eles como, assim? Como eles estavam? Aparecia e fazia umas caretas para mim, cara. Como eles eram. Mas- Acho que é uma pergunta bem interessante, porque eu nunca Assim, vi. foi muito bizarro. Mas você Imagina pergunta, assim, você estava são? Sim, é bom ponto. Estava ação.
tinha bebido muito pouco. Aqui não existia eu não beber, né? Então, social. Comecinho da dizem. noite. No começo, acabou Começo. Desce um pouquinho e tal. É. Meu, aí começava a vir, eram pessoas, parecia que vinha, e quando olhava pra mim, faziam umas caretas horrorosas. Caraca. Você lembra disso com... Tipo, Lembro. hoje Meu Deus. Não tem como esquecer, né? Mas, meu Não, Deus foi do céu. muito marcante. Nunca mais aconteceu um negócio desse comigo. Nossa. Nunca mais. Aí, eu lembro que eu subi, liguei pra Paula, falei, cara, tipo, eu te amo, eu não sei o que tá acontecendo, mas domingo eu tô na igreja, entendeu? Ô, louco. Nunca mais foi pro rolê. Nunca mais, cara. Isso nunca mais aconteceu e eu nunca mais saí da igreja. Velho, você sabe que é louco isso, né? Como parece que a gente é exposto em ambientes e parece que a gente vai mudando ao mesmo tempo. Como a vida espiritual, ela é muito bizarra demais, né? Eu lembro que quando eu aceitei Jesus também, eu gostava muito de sair, assim, muito, assim. Saía era sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Eu comecei a ir pra igreja. Era segunda, terça, quarta. Ah, você ia... Sexta, sábado. O meu não era todo dia. Mas eu lembro que a Rafa me levou pra igreja. Foi ela que me convidou e eu tava afim dela e eu ia por conta disso. Mas eu lembro que depois que já estava alguns meses, a gente tentou ir numa balada também. E sabe aquele dia horrível, assim? Parece que as coisas todas começam a dar errado ao teu redor. E eu lembro da gente num lugar e o guarda tentou me bater. Porque eu, tipo, passei, acho que esbarrei, alguma coisa assim. Cara, ele encrencou comigo e queria me bater. Sei que a gente começou a sentir um peso tão grande, tão grande, tão grande, que eu lembro de uma cena assim, eu e a Rafa abraçado, no meio da balada, orando, cara. Nossa. E a gente, assim, orando. Atrapalhando a balada, né? E a gente saiu de lá e falando, cara, isso daqui não... Parece que não faz parte mais do nosso dia, da nossa vida. Aí que foi a mudança de chave, assim. Foi. A gente, depois disso, ainda tentou mais uma vez, não foi tão bom. E depois, nunca mais. Nossa. Você sabe que, assim, o ponto... Para mim, quando a gente fala sobre vida espiritual, para jovens, o ponto todo é quão real é a vida espiritual e qual que é o efeito prático dela. Uhum. Porque o jovem, eu vejo ele muito mais suscetível à experimentação, à realidade das coisas. O jovem ele não está querendo cumprir tabela. Uhum. Ele quer o que é real, o que faz sentido. Se você apresenta alguma coisa para um jovem que não faz sentido, a minha experiência é que quando ele tiver a possibilidade de sair fora daquele, ele vai sair. Então, se ele estiver frequentando a igreja porque você vai, no momento que você vai é o pai, né? No momento que não precisar mais, ele vai embora. Uhum. Então, o ponto todo é por quê? Para que ter uma vida espiritual? Qual que é o ponto disso, entendeu? Uhum. Acho que esse é a nossa conversa e o que tem que endereçar hoje. Sim. Concordo. Eu cresci num... Yeshua foi muito boa isso aí. No outro eu não falei, mas foi muito boa. Foi bom. Passou. Eu sou daqueles que se diz, né, o cristão de berço, né? Meus pais sempre foram... Sempre não. Desde que eu nasci, eles já eram cristãos há algum tempo. Então, eu não conheço outra realidade de outra religião e não conheço também não ser cristão. Para mim, já é um ponto bem... É normal, né, para mim. Creio que, assim como você falou da experiência do mundo sobrenatural, para mim, esse é um ponto bem essencial. O quão tangível é a vida espiritual. Então, para mim, eu lembro, a gente ia numa igreja chamada Assembleia de Deus. E eu lembro eu não vi, tem pessoas que veem coisas difíceis, enfim, mas eu lembro de ter tido momentos em que eu sentia a presença de Deus. Isso para mim foi o que definiu, entendeu? Eu não tive... Eu e a minha família, nós passamos... Talvez a gente vá até entrar aqui nesse ponto das instituições religiosas, se isso é espiritualidade ou se não é, tudo bem. Mas sim, eu e minha família, nós vivemos decepções, frustrações, coisas com a instituição religiosa. Só que uma coisa que eu tenho certeza é que, assim, eu não sou muito bom de memórias da minha infância, mas tem memórias que são muito cravadas, foram experiências sobrenaturais que eu tive abaixo dos meus 12 anos, assim. E eu lembro, e foram muito marcantes, e que eu tenho certeza que hoje me mantém. E conforme eu fui tendo novas experiências sobrenaturais. Então, se a gente puder falar muita coisa, mas um pilar já é esse, a experiência, esse contato com a espiritualidade.
Então vamos lá, vamos retomar o que a gente falou no outro episódio lá sobre o círculo dourado do Simon Sinek. Sim. Então tá, se Jesus Cristo está no centro, a religião, ou seja, a fé no centro, a religião no segundo círculo e no terceiro círculo a igreja, você tem bem endereçada a sua fé. Sim. Tá. Como que você então parte para os dois outros? Como você escolhe a sua religião e como você escolhe a igreja onde você vai frequentar? Por que você é cristão e por que você está na Zion? Por que sabe você? Sim, eu acho que parte desse ponto, tá? Eu fui ensinado eu fui ensinado em um caminho que primeiro fez sentido. Porque, inclusive, ele foi chancelado por experiências sobrenaturais. Então, meus pais me ensinaram uma coisa que eu lembro de ver. A primeira igreja que eu tenho memórias, que era a Assembleia de Deus, eu lembro de ver as pessoas chorando, as pessoas com os olhos fechados, e ali num estado realmente elevado, para dizer uma palavra bem comum assim, e eu lembro de ver aquilo. Então, no ambiente que eu fui criado, eu posso dizer que talvez não é a maioria das pessoas que vivem, mas no ambiente ali que eu fui criado, eu vi aquilo se comprovando como verdade. Através do que eu estava vendo das pessoas. Quando eu começo a ver isso acontecendo em mim, aí sai de uma teoria totalmente... Sai da religião, sai do que a gente pode chamar. Mas aí, bom... Então foi uma teoria, talvez o centro ali que se comprovou verdade. Se estava se comprovando verdade, para mim foi um pouco difícil escolher, pensar em outra religião. Nunca pensei em ir para outra religião. No ensino médio, foi muito bom para mim, inclusive... Talvez até para os pais aí que têm, às vezes, talvez algum receio do ensino médio, da escola. Para mim foi muito saudável quando eu comecei a ter aula de filosofia. Eu estudava num colégio católico, em que quando eu comecei a ter aula de filosofia, eu comecei a questionar a minha fé, de fato, assim. Falar, nossa... Mas não foi muito perigoso, assim. Mas eu comecei a me questionar. Falei, nossa, peraí, por quê? Nossa, mas Deus pode ser só uma ideia humana. E eu posso estar sendo induzido, eu posso estar sendo manipulado. Mas me fez bem, porque me fortaleceu. Bom, mas voltando... Como te fez bem? Porque fortaleceu, porque acho que eu volto pro ponto. Eu tô embasando muito aqui nesse ponto que pra mim foi... Não tem nenhum argumento humano que pudesse superar o ponto das experiências que eu já tinha tido, entendeu? Sobrenaturais. Posso fazer uma pergunta? Mas tipo, olhando assim, se você puder pegar a primeira ou talvez a que mais te marcou, como que você descreve essa experiência que você teve? Nossa. Cara, eu vou contar aqui de um milagre que eu vivi na minha vida. Que aí eu acho que é umas coisas... Tem alguns momentos em que nós, como cristãos, a gente acredita que a gente sente a presença de Deus e que às vezes a gente sente coisas do nosso corpo. A nossa alma é transformada, o nosso estilo de vida é transformado. Só que isso talvez seja pouco tangível. Mas teve um testemunho que, quando eu era criança, não vou lembrar agora exatamente quantos anos eu tinha, mas eu tinha por todo o meu corpo umas, digamos assim, umas verruguinhas, assim, que elas chamavam, eram moluscos, assim. E a alternativa era ou meus pais me levavam no posto de saúde para arrancar todos os dias. Mas imagina, você tem que ir no posto de saúde todo dia. Todos os dias. O que a gente fazia? Meu pai tirava. Então assim, ele arrancava, acho que era com alguma pinça, ele arrancava e imediatamente ele precisava jogar iodo. Porque se aquilo se espalhasse, iria proliferar por todo o meu corpo. Então, era assim, eu deitava na cama, colocava o travesseiro na boca, porque eu gritava de dor. Então meu pai ia e arrancava. E eu tenho certeza que ele sofria muito com isso também. Ele arrancava e jogava iodo. Beleza. Isso eu tenho poucas memórias, assim. Mas a memória mais importante... Olha, eu acho que... Eu tenho certeza que menos de 10 anos. 7, 8, 6... Entre 6 e 8, vou colocar assim. E todo dia eu fazia isso. E eu tenho uma memória de que uma vez os meus pais, eles chegaram e falaram, vamos orar? E a gente tinha um costume, até quando eu era mais novo, de vamos orar junto? A gente se ajoelhava, fazia uma oração muito breve e beleza. E eu lembro que aí o meu quarto, precisava passar pelo meu quarto para chegar no quarto deles, aí eu fui do meu quarto pro quarto deles, ajoelhamos, oramos. E oramos pedindo para que Deus me curasse daquilo. Porque, de novo, a gente via a manifestação do mundo espiritual no mundo físico, né? Uhum. E talvez era o limite do que eu conseguiria entender com aquela idade. Eu não ia conseguir entender a base da fé cristã com 7 anos. Eu era cego, agora eu vejo. Agora eu vejo. Bom, do que eu me lembro, assim, passaram-se alguns dias dessa oração. E como doía muito, tinha até vezes que o meu pai, ele ficava alguns dias sem tirar. Porque, assim, não é o ideal, mas doía tanto, que ele falava, cara,
Outro dia a gente tira. Bom, passaram-se alguns dias e só um ponto, eu tinha até vergonha disso. Então eu usava roupa de manga comprida, que nem criança, às vezes tira a camiseta pra jogar bola na rua, eu ficava com vergonha, porque eram coisas que me envergonhavam. Passado o dia dessa oração, passo uns dias, na verdade, sem o meu pai retirar aquelas coisas, e aí um dia depois do banho, meu pai vai olhar o meu corpo pra ver se aquilo tava lá ainda, e aí, na verdade, ele não foi ver pra ver se aquilo tava lá ainda, ele só foi analisar o meu corpo. E quando ele olha, por todo o meu corpo, não tinha mais nenhum molusco. E o engraçado é que, por exemplo, se tirava aqui, ficava uma pintinha meio escurinha aqui, porque tirou alguma coisa. Por todo o meu corpo estavam esses sinais de como se alguém tivesse tirado todos de uma vez. E eu nunca mais tive aquilo. Que bizarro. Caraca, Então, assim... Você nunca contou isso pra gente. É? Você tava ligado? Não, eu tô conhecendo. acho que tu talvez não tenha contado mesmo, mas é... Mas, Talvez assim, não, você não contou. Mas esse foi um ponto que, assim, não tinha nenhuma teoria humana, por exemplo, quando chega no ensino médio, essa crise, ela não vira uma crise existencial, ela vira uma crise até um tanto quanto teórica. Porque eu falei, tá, o meu professor, que era muito legal, inclusive, ele pode falar isso aqui, ele pode até, às vezes, tentar me convencer no intervalo entre as aulas de que, cara, esse negócio de igreja, ficar aquelas piadinhas. Mas ele não tinha visto o que eu vi. E ninguém tinha ninguém poderia mudar o fato de que eu tinha algo no meu corpo e que aquilo por todo o meu corpo foi removido, entendeu? Então é uma experiência que pra mim foi quando eu vivi muito novo e tenho certeza que vai embasar minha fé pra sempre, entendeu? Que bizarro. Que louco, porque isso no Golden Circle do Simon Sinek é como se você tivesse a base, o mais prático de todos, realimentando a fé que está lá em cima, né? Total, Voltando, o negócio que vai e volta. E aí você perguntou, Doideira né? isso. Tá, e aí por que eu acredito em Jesus? Acho que volta pro ponto. Com a cabeça que se tem hoje, acho que precisa amadurecer muito, mas precisa estudar muito. Mas hoje eu vejo que faz sentido teórico. É uma teologia que eu acredito, que eu concordo, que eu tenho um senso crítico que eu olho para outras e eu falo, tá, essa aqui não me satisfaz. Essa aqui não faz sentido para mim. Eu não acho que isso aqui tá certo. Uhum. Então, assim, as suas experiências pessoais, elas fortalecem e estruturam a sua fé. Sim. Tá. Da sua fé, você tem que escolher uma religião. Sim. Porque tem muitas fés que se embasam no cristianismo. Até os espíritas se dizem cristãos, Sim. católicos, evangélicos, e tem algumas seitas, beleza. Por que você escolhe... Então, esse que é o ponto que você está explicando. Né? Por que você escolhe, por exemplo, a Zion, onde você está? Só um ponto da fé, você pode até me ajudar na construção do raciocínio, mas tem um ponto aqui que foi o que foi me apresentado, assim. Acho que volto pro ponto. Era o que foi me apresentado, a fé protestante evangélica. Foi o que foi me apresentado. E fui vivendo isso. Sim, mas, por exemplo, para mim não é o que foi apresentado. Parou de fazer sentido. Quando me apresentaram a fé evangélica, fez sentido, fiquei. Exato. Então não está relacionado você A apresentação, né? Em si. com o que faz sentido, o que está mais Pra relacionado. mim também, eu fui apresentado a uma outra coisa que é diferente do que te foi apresentado, por exemplo. Era uma coisa totalmente diferente do que a gente vive. E quando me apresentou a nova, aí teve uma mudança e eu escolhi aquela, né? Então... E eu tava pensando aqui, esse ponto do fazer sentido, até para deixar claro para quem tá ouvindo, não é tanto sobre o sobrenatural única e exclusivamente também. Porque a gente sabe que experiências sobrenaturais acontecem, isso é fato, né? Em muitas, talvez, não sei se onde você frequentava tinha coisas sobrenaturais. Mas existem coisas sobrenaturais que, da nossa cosmovisão, às vezes não necessariamente são até boas, né? Enfim. Então, beleza, escolhi o cristianismo. Beleza. Qual que é o ponto? Que eu acredito que foi o que sustenta a minha família toda até hoje. Não a minha família toda, eu e os meus pais até hoje. É que aquilo preenche um vazio de uma forma inexplicável. Eu sei que essa resposta é muito ruim, mas preenche um vazio porque você começa a experimentar coisas no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, e o seu propósito de vida é alimentado, a vida fica mais feliz. Bom, aí ninguém quer largar isso, né? Aí entra no fruto. Exato. Aí você começa a ver frutos daquilo, não só... E aí o ponto que foi sempre importante, isso é um ponto assim, os meus pais, a gente passou por muitas coisas envolvendo a instituição de uma igreja, mas eles nunca abriram mão da instituição de uma igreja. E eu vejo que isso, inclusive do fruto,
sempre foi muito bom estar numa igreja, porque se eu não vejo um fruto pode não ter frutificado em mim, um determinado fruto hoje, mas eu vejo acontecendo na vida de uma outra pessoa. Então aquilo é um ciclo virtuoso que vai me alimentando, tá? Uma vez acontece comigo, outra vez acontece com você. E eu, nossa, que demais. O Antônio viveu um fruto, o Felipe viveu um fruto. Então eu tenho certeza de que isso me ajudou. Só para ir pro último ponto, que é como que eu estou na comunidade de fé que eu estou hoje, que eu cheguei, eu era menor de idade, hoje eu sou maior de idade, então eu decidi continuar lá. Nossa, eu acho que volta pro ponto, eu não quero ser repetitivo, se vocês também puderem ajudar, mas não quero ser repetitivo, mas eu acho que volta pro ponto que assim, são coisas que fizeram sentido, deram frutos na minha vida, me fizeram ser alguém melhor, me aproximaram mais de Deus no sentido tanto sobrenatural quanto relacional, no sentido de ter um relacionamento com Deus que para mim deu sentido à minha existência, assim. Então toda a minha busca por propósito nunca foi um ponto de, nossa, qual que é meu papel nessa terra? Acho que eu nunca tive muito assim essa crise negativa de ficar, nossa, de chorar, de ficar triste, nunca foi para mim, porque essa comunidade de fé em que eu estou consegue interpretar a fé cristã de uma determinada maneira que responde muitas das perguntas, todas não. E também não quer dizer que não tem defeitos, mas tem funcionado até aqui, sabe? Caraca. É a minha visão. Você falando assim, eu vejo que o jovem no geral, né? Você está com 24. Você vê uma falta de prioridade do jovem, talvez com a vida espiritual. Né, a gente convive com você e vê que para você é uma prioridade a vida espiritual. Como que, olhando para esse contexto, como que você consegue dizer hoje por que para você é uma prioridade? Sei que você trouxe embasamento aqui, mas até para o jovem que escuta, como batalha com essa questão, mas meus amigos são mais importantes, às vezes estar na faculdade ali, aquele ambiente da faculdade é mais importante, as saídas são mais importantes. Por que priorizar acima, talvez, de outras coisas? Nossa, eu posso ser meio arrogante, mas é que eu acho porque a minha vida é melhor do que das pessoas que não têm isso, sabe? Porque, por exemplo, eu lembro uma conversa, e não é por mim. Para alguém. Não é uma questão de arrogância, mas vamos tirar. Assim, você, por experiência, você constata isso? Sim. Ótimo. Eu lembro que eu estava numa conversa com alguns colegas da faculdade, e aí a gente chegou e a gente tava numa conversa, acho que era uma quinta-noite, alguma coisa assim. E a gente tava conversando, era só um passeio, era só um rolê, digamos assim, dos amigos da faculdade. E eu lembro que a gente começou a entrar nesse assunto de propósito, de coisa, tudo mais. E a conversa foi ficando boa. Era bem raro ter uma conversa tão legal assim. E chegou um determinado momento... Quantos anos você tinha? Isso foi no final da faculdade, eu tinha 22, eu acho. Não faz muito tempo. Que aí uma colega chegou e falou, gente, vamos falar a verdade? A gente tá tudo perdido mesmo. A gente não sabe o nosso propósito de vida. Que maravilha. Aí eu falei, não, peraí, eu sei qual que é o meu propósito de vida. Caraca. Aí isso quebrou o ambiente. Eu falei, desculpa, mas eu sei qual que é o meu propósito de vida. Se vocês não sabem, eu sei qual que é o meu. Porque às vezes tem uns ambientes que a gente tá que fica, né? Não, olha, a gente não sabe. Eu falei, não, desculpa, mas eu sei qual que é o meu propósito de vida. Você fica tentando se igualar àquele Exato, pensamento para que a pessoa não se sinta mal por conta de aquilo. Exato, eu poderia muito bem falar, é difícil mesmo, né? É complicado. Eu falei, não, desculpa, mas eu sei qual que é o meu propósito de vida. Aí ficou uma coisa assim, aí eu fiquei pensando, ninguém vai me perguntar qual que é o meu propósito de vida. Eu falei, meu propósito de vida é ser um bom pai, é ter uma vida feliz, ter uma família saudável. Aí ficou um clima assim. Então, assim, eu constatei, entendeu? E aí nunca mais convidaram uma Não mesmo. Foi eu. De duas uma, ou isso, ou todo mundo. É. Mas com certeza uma semente foi plantada. Mas, foi amigável, foi bom, a conversa foi boa. mas independente disso, o ponto não é nem se foi evangelístico ou não. O Exato. ponto querendo ou não, esse é um dos pontos de apoio. Porque, cara, por mais... Esse é um lance muito louco do cristianismo. Por mais que você passe por situações difíceis, você tem dentro de si que aquilo é uma passagem e não é uma estadia perene, né? Sim, sim. Porque eu tive situações em que as coisas foram muito difíceis, mas que eu sentia fé. Caraca. Esperança, sabe? E eu pensava, cara, isso vai passar. Então, o desespero, não sei, é uma jornada de fé isso também, né?
mas eu vejo isso como um fruto. Aliás, eu sempre falei para as pessoas, cara, o fruto é sua fé, não é o milagre. O milagre é um fruto imaturo. Assim, porque você precisa ver alguma coisa, entendeu? O fruto melhor é quando você consegue olhar para você e falar assim, caraca, eu tenho fé. Eu creio que as coisas vão acontecer. A minha visão foi mudada. E aí, para o jovem, eu acho muito legal, porque dentro da superficialidade do jovem, é muito bom você ter uma cabeça como a sua, porque isso vai dar frutos. Por exemplo, eu tenho sempre um exemplo. Cara, eu não guardei nada, sabe, de dinheiro. Eu torrei todo o dinheiro, não tinha um pingo de sabedoria. Podia ter um fruto hoje, sabe? Podia ter apartamento comprado desde jovem, podia ter gastado menos dinheiro, podia ter conhecido pessoas melhores, podia ter magoado menos pessoas. Isso é muito real, entendeu? Então, às vezes, quando eu converso com os meus filhos, eu falo, ó, a fé é legal, mas se você quiser ir para outra igreja, se você quiser, sei lá, mudar de religião, para e pensa, entendeu? Não vai pela emoção. Analisa junto comigo. Olha o caminho que a gente trilhou, olha o testemunho que a gente dá. Porque, cara, para quê, entendeu? Total. Bater cabeça à toa. Eu fico pensando isso, assim, numa realidade. E aí eu vejo aqui, por exemplo, tenho amigos que cresceram, por exemplo, comigo nessa mesma igreja que a gente está falando da Zion, que seguiram outro caminho. E seguiram outro caminho de não ir na igreja, não ter uma fé, etc. E aí, quando você analisa quem permaneceu, eu tenho um amigo meu, por exemplo, o Gabriel. O Gabriel continuou. E a vida tem dificuldades, não quer dizer que a gente é uma vida com espiritualidade que não vai ter dificuldades, muito pelo contrário. A ausência de dor, né? Exato, mas aí acho que a gente vê dos frutos, né? Aí a gente chega e lê, nossa, eu lembro na época do ensino médio, a gente ouvi casos de alunos tirando a própria vida, o pessoal da sala tendo problemas, assim, o vestibular, acho que desce um pouco pro piso do nível em que a gente tá, né? Alunos do vestibular, o pessoal tava, assim, extremamente preocupado. E eu entendo estar extremamente preocupado, eu também estava muito preocupado, mas eu sabia que a minha identidade não estava no vestibular. Hoje eu estou passando eu estou no início da minha carreira, mas eu sei que a minha identidade não está no início da minha carreira, não está se eu ganhar milhões de reais. Eu sei assim, porque o Kriyashi, voltando aqui do ciclo, para mim responde todas as perguntas e define quem eu sou, que é uma grande crise hoje nos jovens em todo mundo. Total. Quem eu sou e o meu propósito também, ou seja, eu sou isso aqui, eu tô indo para lá. Então responde as perguntas para mim. Por isso que eu comentei aquilo, né, até com receio, mas eu entendi sobre não ser arrogante mesmo, é que para mim a vida fez sentido e eu vejo a minha vida melhor do que as pessoas por aí. Quer dizer que não tem dificuldade? Não é isso, mas assim, eu entendo quem eu sou, por que eu fui formado, por que eu fui formado, até que hoje em dia é uma pergunta que muitos têm. E eu falo, e eu entendi nesse âmbito da minha vida cristã, eu entendi o porquê que eu nasci, entendeu? O porquê que eu escolhi a minha carreira e etc. Cara, tem aquela passagem que fala que a fé e a salvação, a promessa é de abundância de vida. Então, assim, é como se, pelo menos para a nossa fé cristã, no pacote você compra salvação e recebe vida abundante, entendeu? E o problema é que não dá para você viver todos os seus dias só pensando em salvação, porque está muito longe, é muito abstrato. Incerto, talvez, né, dizendo. Sabe, assim, tudo bem. Glória a Deus por isso. Não tem problema nenhum. Muito pelo contrário. Jesus morreu para que a gente seja salvo, mas também para que a gente tenha vida em abundância. E essa vida em abundância, ela se traduz não em prosperidade financeira, mas em, cara, uma identidade formada, ausência de depressão, ausência de dúvidas tão profundas, as perguntas respondidas. Essa vida em abundância que talvez um tempo atrás fosse mais comum, hoje em dia está muito rara. Então, quando eu olho, porque eu tenho a crítica de esse é o lugar que eu quero que meus filhos estejam. Já teve um momento que eu estava numa igreja que ela me satisfazia, mas eu percebia que não ia ser um bom lugar para os meus filhos crescerem. E aí eu troquei. Então, eu dei um passo para trás no círculo, sabe? Eu saí do meu o quê, que era a igreja, subi falei, eu vou continuar na mesma religião? Sim. A minha fé, eu entendo a minha fé, a minha religião está fazendo sentido. Tá, mas esse lugar onde eu estou não faz sentido e não é para mim, é para os meus filhos.
E aí eu procurei um outro lugar que fez mais sentido. E aí hoje eu analiso. Eu olho e falo assim, se para eles se está fazendo sentido. Por frutos simples. Eles vivem deprimidos. Eles estão sendo agressivos. Eles são mal educados. A igreja está me ajudando na educação que eu estou dando para eles? Sim, 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 sim. Aqui que eu vou ficar. Sim. Claro que tem um aspecto espiritual, o que Deus fala com a gente e tudo mais. Mas, cara, a gente não pode fechar os nossos olhos pro fruto que está dando, entendeu? Resultado, né? Isso. Resultado. E aí eu acho que o jovem, ele tem que olhar para a própria vida e falar assim, cara, que fruto eu estou dando? Tá tudo bem? Porque eu sei que a gente consegue se enganar por algum tempo, entendeu? Caraca. Mas você tem que ser realista. Eu faço esse exercício eu mesmo, 47 anos. Eu falo assim, tá tudo bem, Antônio? Como é que tá você, entendeu? Como é que você tá? Tá fazendo sentido tudo? Não tá? Para onde você tá indo? Para onde você tá levando seus filhos? Eu faço esse scanner interno para ver se está fazendo sentido. Sim. Tá fazendo sentido? Tá, beleza. Continua investindo nisso. Sim. Não tá fazendo sentido? Para. Alguma coisa está errada. E o jovem, talvez ele tenha que ser honesto de olhar para a própria vida e falar, tá tudo bem ou não tá tudo bem? Se não tá tudo bem, cara, talvez o conselho de alguém é o que vai fazer sentido. Talvez uma mudança de caminho vai fazer sentido. E a fé do cristianismo, que é o que a gente fala, endereça isso, sabe? Totalmente. Porque um moleque qualquer pode olhar pro Mateus e falar assim, brother, você não enche a cara, você não tá pegando a mulherada, você é um tonto. E aí você pode olhar de volta e falar assim, mas eu tô bem aqui, brother. Eu durmo bem, eu tô tranquilo, eu vou casar, eu vou ter família, esse é o meu objetivo, eu vou atingi-lo. Porque eu acho que todos esses moleques, no final, querem esse mesmo objetivo. É verdade. Quer chegar lá, entendeu? Mas nem... Eu não tinha a menor ambição de ter tudo isso. Ou não sabe o que quer, né? Exato. Eu Mas se não perguntar, mas você quer ser feliz? Ah, quero. Eu quero. Hoje à noite eu serei feliz. Amanhã Exato. já não sei. Mas eles às vezes não sabem que não sabem. Tipo, a ignorância da ignorância. Aí você apresenta e fala assim, e se... Se alguém tiver... Acho que nunca vi ninguém fez isso comigo, mas assim, e se você tivesse uma esposa, com filhos... Às vezes é tanta sujeira, é tanto barulho, é tanta coisa que você começa a não saber o que você quer. Você sabe realmente. quando eu comecei na igreja que a Paula, que a gente ia, chama Esconderijo do Altíssimo, lá na Vila Maria. E as crianças dançavam. Porque nas igrejas mais chiques, não tem mais esse lance das crianças dançando. Elas dançavam, faziam aquelas apresentaçõezinhas, sabe? Com aquelas roupinhas e tal. Bicho, quando eu vi aquilo me tocou com uma pureza, cara. Eu só conseguia chorar, brother. Aquilo foi demais pra mim. Porque eu tava acostumado com balada, noitada, essas coisas. Quando eu vi aquele negócio... E vida de balada não tem criança, né? Não existe criança. Não. Você vai no pagode, não tem criança. Você vai na balada, não tem criança. E a criança traz muita pureza. Então, ver as crianças dançando naquele ambiente, a presença de Deus, tudo... Cara, foram 3 meses chorando. Eu ia para lá, começava a chorar. Chorar. Saía, acendia o cigarro e ia embora. Voltava, chorava. E aquilo começou a me... Sim. Parece que... Sabe aquele lance de põe a água e sai o azeite? E sai a água suja? Parecia que ia transbordando, cara. E aí começaram a vir os sonhos, os desejos... vontade de casar, vontade de ter filho. Sim. Parece que foi voltando, ou foi sendo inserido para mim uma coisa que eu nunca quis. Porque eu não sabia. Aí, Antônio, mas você abre mão de beber? Eu falei, é lógico. Mas por quê? Porque é pecado? Não, brother, porque tem outras consequências, entendeu? Mas se abre mão de mulherada? É óbvio. Mas por quê? Cara, porque eu valorizo minha família. Nesse ponto, você abriria mão do que precisasse abrir para viver aquilo que você estava... Chega no ponto... Antônio, você abre a mão da sua vida pela sua família? Abro. Como? Putz, porque faz muito sentido. E às vezes o jovem ouve aquilo e fala, mas eu não entendo isso. Fala, tá tudo bem. Eu acho que também aquela coisa de você falar da bebida, da mulher, mas você chega num ponto hoje aqui, né, que eu creio que a gente compartilha do mesmo pensamento, que é isso não faz mais sentido realmente. Não é nem que você não queira ou que você abre mão. Eu olho hoje para uma vida de bebedeiro ou aquilo, eu falo, cara, eu não tenho anseio por aquilo. Mas, eu já tive, mas não tenho mais. Uma das coisas que marcou muito a minha vida foi colocar Deus à prova, de uma forma como... eu nasci numa religião, que ela era uma religião mais baseada no espiritismo, e literalmente nasci, desde do meu 0
anos até os meus 26 anos. E eu lembro que muito tempo, né? eu tive uma crise com 22 por conta de um relacionamento que me abalou muito. E nessa crise eu fui buscar me aprofundar mais na minha fé atual. E eu comecei a olhar como se eu começasse a testar mesmo o ambiente, os ensinamentos e aquilo que estava sendo colocado. Justo. De uma forma que aquilo eu não conseguia achar parâmetro e começou a me dar um certo desespero. Eu, naquele período, fui para uma outra fé, que eu fui tentar buscar numa outra fé que era o candomblé. E durante o meu desespero imenso, o candomblé, o que acontece? Você tem um acesso rápido a um contato sobrenatural. Então você consegue ter uma resposta até preditiva da tua vida e você acessa aquilo rápido. Então, por falta de ouvir uma voz, de ouvir uma direção espiritual de Deus, ou até buscando, né, na religião tem lá como se fosse um pastor, um ministro que fala, né? Buscando conselhos aqui, nada daquilo batia e não achava lugar, batia e não achava lugar. Até que eu fui para esse outro lugar, que era um lugar mais drástico, assim, a mudança, porque a outra era muito japonês, você tinha algo muito, não é automático, mas era muito calmo, as coisas, assim, tinha tudo uma regra para você seguir ali. Quando eu vou para esse outro ambiente, do nada você está numa sala e você tem uma pessoa botando a carta para você e ela já saca e sai coisa realmente que vê a tua vida, vê o que está acontecendo, fala coisa. Aí você fala, nossa, você começa a ter um contato com o sobrenatural. Sim. Ali, que você fala, caraca. Mas isso no candomblé. No candomblé. E aí eu comecei a ter prova de espiritual ali, mas que de alguma forma aquilo ainda não me deixava num lugar de paz. Tá. Cara, quando eu tenho um encontro com um ambiente e uma atmosfera onde princípios da palavra de Deus estavam sendo colocados, foi bizarro, porque eu não precisei passar muito tempo naquela atmosfera para perceber que alguma coisa ali provava algo maior do que eu já tinha experimentado em 26 anos. De dias e dias. Para você ter uma ideia, na outra religião, eu estava sendo cotado para ser um líder de jovem, alguma coisa que talvez fosse virar um ministro. Um sacerdote daquela. Alguma coisa. E, cara, eu nunca esqueço, assim, que tá bom, eu comecei a viver a minha vida à prova, foi uma mudança drástica, deixa de beber, começa a se envolver num relacionamento, eu começo a olhar para a minha família inteira, ninguém tem um casamento saudável. E aí eu começo a ver ensinamentos que me mostram um caminho que eu posso viver algo saudável. Eu começo a seguir, começo a ver os frutos que a gente tem falado, mas eu nunca esqueço que uma vez eu voltei nesse lugar, até relutei bastante, porque foi tipo um batismo de uma criança da família e eu fui nesse lugar. E lá era a igreja que eu sempre ia, cara. E aquilo foi bizarro, assim, porque eu lembro no final, tinha um ministro lá que eu gostava muito dele, assim, sempre foi minha referência, assim. Cara, eu fui conversar com aquele cara e eu pude ver a prova de você experimentar Deus, de você experimentar vida saindo de dentro. É como se, assim, eu experimentei princípios da Bíblia sendo colocados na nossa vida que não tem nada a ver com uma pessoa, tem a ver com algo que Deus escreveu e que está ali pra gente, e pude experimentar que ali os ensinamentos eram de uma pessoa. Quando eu voltei a experimentar os ensinamentos que saíram da cabeça de alguém, eu comecei a falar, caraca, velho, isso aqui não faz sentido. A coisa, sabe, me trouxe um ambiente, eu fiquei tão compadecido daquele ministro ali naquele momento que até foi forte para mim, que eu saí de lá até durante 26 anos eu vi essa como referência. Então começou a mexer tanto em questão de botar as coisas à prova, por isso que eu acho que é uma mensagem muito boa essa. Prova, né? Traga à prova a tua fé, a presença de Deus, prove esses ambientes se você está com dúvida ou se de alguma forma você ainda não tem tanta certeza, que, cara, Deus é muito fiel em responder e Ele é rápido em trazer
a confirmação das coisas, né? Então eu acho que quando a gente tem diversas passagens, né? Tipo Elias provando, né? Com os profetas ali, provando, colocando à prova os deuses deles, e do nada Deus responde com fogo do céu. A gente começa a viver isso, que por mais que antigamente, você fala, existiam muitos milagres bizarros, hoje ainda existe também. E a gente consegue viver isso aqui, presenciar, né? Então é algo que me marcou muito, assim, que eu consigo lembrar com muito carinho, certo temor, né? Porque foram 26 anos vivendo algo que eu tentei provar, não saía, não extraía. Quando eu tinha os meus 25, 26, 27, que eu comecei na igreja, eu estava super empolgado, né? Uhum. E eu lembro que eu encontrei com um coordenador meu da época de escola para contar para ele. E aí ele falou, Antônio, você é um cara empolgado, né? Você sabe que você é empolgado. Então vamos ver quanto vai durar isso daí. Caraca. Só que ele era um cara muito, muito, muito amoroso. Ele falou de verdade. Eu falei, é justo. Cara, aí lá se vão 20 anos. Que demais, né? Muito louco. É igual quando um amigo meu que eu casei, acho que eu cheguei a falar isso em algum podcast, que ele perguntou, mas você vai ter sexo com a mesma mulher para sempre? Eu falei, sim. Ele falou, como é que vai ser isso? Eu falei, não sei. Eu nunca fiz isso, né? Não sei. Vamos ver. Aí 20 anos depois, eu posso falar, top. Façam isso, é maravilhoso. Nossa, eu acho que isso aí é uma coisa excelente para o jovem, né? Acho que em todas às vezes a gente olha para a carreira de um cara famoso, milionário, fala, nossa, ele tomou banho numa banheira gelada 6 horas da manhã todo dia, vou fazer isso também. Mas acho que a gente esquece de ver quais são os princípios do cara ter uma família saudável. O que ele fez? Putz, nossa, ele tinha uma fé. Ele colocou a família dele, a vida dele num lugar correto. Acho que eu posso tentar isso também, né? Acho que às vezes a gente pensa só que eu... Né? Eu acho que a principal mensagem desse podcast aqui, que é de pai para filho, é não se contente com uma religião. Isso não é sustentável. Busque entender se ela faz sentido para você pessoalmente, lá dentro, cara. Seja honesto. Porque Deus... você não vai querer crer num Deus que não vai satisfazer o anseio mais profundo do seu coração de ser encontrado. Eu não quero esse Deus, entendeu? Que se esconde ou então que não é real. Falei assim, então, Deus, se o Senhor é real, por favor, é isso que eu quero, entendeu? Agora, se você fizer essa oração e não acontecer nada, não aparecer nada, tudo bem. Não era naquele lugar. A minha sogra, quando ela teve uma jornada ela ia nos lugares, não é para mim. Buscava isso, entendeu? Até que ele encontrou, ficou e teve transformação. Assim, advogando pela nossa fé, né? Cara, eu acho maravilhoso ver as vidas sendo transformadas. Sabe? Veio aquele monte de bagunça na família, das pessoas entram no lugar e acerta. E você vê, e dali pra frente, uma família saudável, um casal que não divorcia, filhos saudáveis, funcionando, entendeu? E eu acho que o que eu já pelo menos ouvi muitas pessoas usando contra isso, que é o que eu acredito nisso também, acho que são duas coisas. Aí entra a crítica a instituições religiosas e entra a desvalidação de testemunhos, que do que você falou, tá? Mas eu conheço um monte de, por exemplo, crente que faz tal coisa, mas eu conheço um crente que bate na esposa. E é claro, isso acontece, infelizmente, mas... Talvez você já ouviu isso, né? Mas a realidade é que os seres humanos são falhos. A gente falha. E a religião, ela, no sentido de algo, uma ideia humana, uma organização através de ritos, preceitos, etc., humanos, ela não vai ser completa. Porque é o que a gente acredita, que a mente e até Deus em si mesmo, ele é maior do que a mente humana. Então nós, humanos, tentando entender Deus e nos aproximarmos de Deus, nós vamos errar. Isso é fato. Agora, sobre a instituição religiosa, se eu posso te falar, se você está ouvindo em algum momento da tua vida esse podcast, eu posso te dar uma certeza absoluta de que eu já fui eu e os meus pais também, nós já fomos muito machucados pela instituição, eu digo aqui com I maiúsculo, por igrejas. Isso acontece, eu tenho certeza que vocês também, na jornada, todos nós já fomos. Mas acho que é um ponto que você falou, né, Antônio? Se dá dando fruto. Acho que é a diferença que você deu também. Talvez hoje, né, você pode estar sofrendo, você pode ter sofrido alguma coisa na igreja,
mas você foi naquele lugar lá que você tava e falou, tá, mas isso aqui eu não volto a viver não, porque isso aqui tá me dando fruto hoje, né? É claro, essas coisas são diferentes, mas o ponto que eu quero trazer é que o prédio que você vai frequentar, ele vai ser falho, ele vai ter alguma rachadura, alguma janela vai quebrar o vidro em algum momento. Agora, por isso que é super importante, eu quero encontrar um Deus, eu quero ter relacionamento com esse Deus, e a religião vai me ajudar a alcançar isso, né? Porque, inclusive, a busca por unção, a busca por poder, a busca por sobrenatural, ela pode ser satisfeita em lugares muito errados. Foi o meu caso que eu presenciei. Exatamente. Assim, de ser assertivo. Basicamente uma profecia, assim. Agora... Yeshua! Yeshua! Agora, você testemunhar caminhadas saudáveis, aí, meu... São outros 500, né? São outros 500. Total. Não, eu acho que depois de tudo isso que a gente disse, falta até um pouco de palavras, assim, para tentar expressar a grandiosidade que tem. E eu tenho certeza que eu falo para vocês também no sentido da importância da vida. Eu não tenho um antes e depois, mas para mim a vida faz sentido. Minha vida só faz sentido porque eu nasci, para onde eu tô indo. Por que eu vou casar em 6 meses? Por que eu sonho em ser um pai? Só faz sentido porque eu encontrei um Deus que trouxe sentido para isso tudo. No decorrer do caminho, pessoas me encontraram, me ajudaram a ficar mais próximas desse Deus. Tiveram pessoas que me atrapalharam nessa jornada de conhecer mais Deus. Mas a real é que eu não tô dependendo de pessoas aqui. A minha jornada aqui, eu e Deus aqui. Parece que às vezes se a gente tá numa empresa que tem erros, a gente não sai de lá. Mas se a gente encontra uma igreja que tem erros, a gente é muito pronto, né, em sair. Mas acho que fica o ponto aqui de... Pode falar, por favor. Tem um ponto relevante aqui. Você não sai da empresa que tem erros porque ela paga teu salário. Se você não está vendo nenhuma recompensa pessoal na sua igreja e ela comete erros, você vai embora. Sim. Ou seja, se você está numa igreja só pela instituição e não por aspectos espirituais ou de relacionamento com Deus, você vai embora. Sim. E você vai pular de igreja em igreja. É claro que existem erros que a gente, às vezes não, você precisa sair desse lugar, mas a gente sabe, o nosso foco precisa estar em Deus, né? Esse que é o foco principal. E isso é uma coisa que eu posso te garantir, é que a vida, existe um mundo, indo de trás para frente, né? Existe um mundo espiritual. O mundo espiritual é verdade, dada a primeira história que o Antônio contou bem bizarra, que eu não sabia. Não, se puder trazer então é que a vida faz sentido, para nós aqui é o cristianismo, existe um propósito, existem respostas para as nossas perguntas, e muitas delas, na verdade, talvez todas, estejam na espiritualidade, você encontrar em Deus a resposta para isso tudo. Bom, é isso, mais um episódio terminado. Obrigado pela audiência de todos e nos vemos nas próximas. Por favor, recomende isso para uma pessoa que precisa ouvir isso, talvez um amigo, um primo, irmão, pai, mãe. Isso aqui vai fazer sentido para alguém. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Falou.